Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez com a nossa Escola Bíblica Dominical, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e a lição número 12, que vai falar sobre a sutileza da espiritualidade holística. O tema geral é os ataques contra a Igreja de Cristo, e nessa oportunidade, nessa lição número 12, está mais uma vez comigo meu companheiro, meu irmão em Cristo, o diácono irmão Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. Sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui para falar dessa sutileza, mais essa sutileza do inimigo das nossas almas, com referente agora à espiritualidade holística, Vai ser bênção de Deus essa lição. Aleluia. Mais um dos temas tão importantes que vamos tratar nessa oportunidade. Já nós estamos quase encerrando o trimestre, mais essa lição e mais a última lição. Meu Deus, quantos temas relevantes, quantos temas importantes que nós tratamos. E já de primeira mão, quero pedir a você que não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal da igreja, Porque daí o YouTube vai estar entendendo que esse conteúdo é importante e relevante e possa abençoar mais pessoas. Neste momento, vou pedir para o irmão Eliezer, então, fazer uma oração para nós abrir nosso trabalho. Soberano Deus, querido Pai, te louvamos, Jesus, por mais esse momento que estamos aqui. Deus, nos dê sabedoria para que nós possamos aqui esmiuçar os assuntos aqui abordados, Pai. Nos dê sabedoria do céu, Senhor Deus, para que nós venhamos estar cada vez mais aprendendo da Tua palavra, Pai. Necessitamos estar vigilantes, Pai, contra os ataques do inimigo das nossas almas. Obrigado, Senhor Deus. Fica conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Óbvio, antes de fazer a nossa introdução, nós vamos ler o nosso textuário, irmão Eliezer. Vamos lá, nosso textuário está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você tem a sua lição aí também, pode estar acompanhando. Vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nossa verdade prática, vamos estar lendo também. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A nossa leitura bíblica em classe, irmão Eliezer. Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe é bem curtinha. João capítulo 14 também, no versículo 4 ao versículo 6, somente 3 versículos. Vai dizer assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. A nossa introdução vai dizer, nessa lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e que está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelos discursos globalista e pluralista, e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece o centro do cristianismo, a cruz de Cristo é negado. Em lugar deste, ergueu-se o altar da Mãe Natureza, a Mãe Terra, as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias atuais. Que mais uma das facetas que o nosso Satanás tem dado à nossa presente era, nada mais é do que uma ideia de religiosidade, onde aqui o homem é o centro de tudo, irmão Eliezer, e que Cristo não existe lugar, não existe guarida nos corações de pessoas que se dedicam a pensar que a religião em si ela é má, e que o homem por si só pode alcançar os seus objetivos através da meditação, do autoconhecimento e do conhecimento de forma organizada. Já a cruz, o Cristo,
e as verdades bíblicas sobre o pecado do homem já não acham lugar nessa filosofia de vida, que parece bonita. Geralmente são pessoas influentes, pessoas bem-sucedidas, né, entre aspas aqui, para alguns padrões, que se aventuram ou propagam esse tipo de modo de vida, que até para muitos pode parecer bonito, né, baseado e arraigado nas culturas orientais, que nem tudo que vem, né, de como cultura oriental é má, mas alguns princípios que norteiam a vida espiritualista aqui, mais uma vez abro aspas, não espiritual, né, substitui a pessoa de Deus e dá vazão a uma pluralidade de divindades no coração do homem sem Deus. Melhora sim, muita gente vai estar vendo na frente que melhora muito a vida do homem, a pessoa que se descamba, ver uma vida assim, melhora muito sua vida, mas só aqui. Na horizontal, na vertical não. Na vertical, todos pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Porque aqui vivemos de passagem. Mas aquele dia o veremos como Ele é. Como Eliezer, quer iniciar o primeiro ponto? Amém, vamos lá. Então, a gente sempre traz aqui orientação aos nossos professores, né, para que eles sempre estejam bem inteirados do assunto, né? Só trazendo aqui, antes de entrar no nosso tópico 1, quando nós falamos de espiritualidade holística, é bom você, professor, saber o que é holismo, o que vem a ser o holismo. Talvez é uma palavra nova, talvez muitos dos seus alunos não vão nem saber o que significa essa palavra. Você pode trazer aí para o seu aluno. O holismo basicamente diz que tudo há na natureza e no universo estão interligados em cada parte, em todo mundo, todo muito maior, num todo muito maior. Então tudo está interligado. Então é isso que quer dizer o holismo. Você pode, é claro, trazer mais alguns exemplos ali no nosso livro de apoio da CPAD, do nosso comentarista, traz muito bem esmiuçado esses assuntos. Então é importante você, professor, sempre estar trazendo para o seu aluno. Vamos lá, o nosso tópico 1, fenômeno religioso. Nosso subtópico 1 vai falar da busca do sagrado e nosso subtópico 2, Deus e os deuses, né? Fazendo essa diferença do Deus e os deuses. A busca do sagrado, o que quer dizer essa busca do sagrado? É o anseio do ser humano. Então Jesus, ele já sabia dessa necessidade, das necessidades mais profundas do ser humano, e por isso ele disse que ele é o caminho que leva o homem até a Deus. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Jesus já deixa muito bem claro, irmão Luiz, essa questão. Então nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, a necessidade humana. Todo ser humano tem esse anseio, essa necessidade de buscar algo sagrado para si. Então, isso é da natureza do ser humano. Então, o ser humano sempre ele vai buscar algo para preencher o que está vazio. E se não tiver Deus, de fato, no coração, ele sempre vai preencher com algo, que vai buscar algo que vai satisfazer essa necessidade, vamos dizer assim. Então, o fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. E aí tem exemplo, né? Assim como Davi há um anseio de Deus na alma de cada pessoa, lá nos Salmos, Salmos 42 e 1, né? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então esse anseio no coração, né, irmão Luiz? O fenômeno religioso não é algo novo, não é algo de uma cultura ocidental, oriental, mas é provado de forma científica, pesquisa em todos os continentes, até nas ilhas mais remotas na face da Terra. O ser humano, depois da queda, lá no jardim, ele foi expulso, ele perdeu o elo com Deus. Então, essa busca pelo sagrado da alma do ser humano nada mais é do que uma tentativa do retorno do homem a Deus.
Então o homem, quando ainda não conhece a Cristo, ou uma cultura, ou um país que não conhece a Cristo, ele fica tecendo algumas coxas de retalho, fica tecendo, buscando afagar ou preencher o vazio da alma. Isso aí já é... Eu acompanho um doutor Rodrigo nas redes sociais, é um arqueólogo, né? Um grande teólogo, e eu vi alguns comentários dele dizendo que em todas as partes do mundo o homem clama por Deus, das suas religiões. O texto fala ali, quando Paulo chegou em Atenas, viu vários altares. Então o ser humano é um ser religioso por natureza. Essa palavra religião é o que eu abro aspas mais uma vez, aqui é o vazio deixado pela queda e pelo pecado, irmãos. A presença de Deus foi exaurida. Isso só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, pela mensagem da cruz. E como ali, irmãos, fala sobre... E como a gente pode saber que Deus e o cristianismo é a única vertente real? Por que o cristianismo se diferencia de todas as outras religiões? Porque nós temos, no modelo judaico-cristão, Javé, Elohá, como alguns dizem, né? Personificado em Jesus Cristo. Ele é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Todas as outras divindades, todos os outros cultos que são oferecidos a divindades, a seres, eles são filhos do universo. Eles foram criados a partir de alguma coisa, a partir de uma união de uma divindade grega com não sei outra divindade, outro semideus. Todos são filhos do universo. Mas o cristianismo é diferente. Deus é o Criador, aquele que fez o universo. Ele é antes da criação, antes de tudo, antes do nada. Por isso que Ele é Senhor, é o Salvador. Quando eu gostei da expressão, tivemos um curso de aqui, o pastor Enoque Vieira ministrou aqui com muita propriedade. Quando Moisés pergunta o nome dele, o nome do Senhor, o nome do nosso Senhor, Deus provavelmente não tinha parâmetros para Moisés compreender. E quando você coloca o nome, você define. Deus não tem como ser definido. Ele diz, eu sou, se eu não me engano, Êxodo, eu sou o que sou. Eu sou eu, Moisés. Não quer saber, atualmente não vai alcançar. Né? Atualmente não vai alcançar. Então, Ele é o Senhor, criou o universo, todas as coisas. Os demônios, Deus criou os demônios, não, Deus criou anjos, que se tornaram, através do livre-arbítrio, seres ruins. Esses, sim, irreconciliáveis. Mas eu e você, sim, irreconciliáveis. E quando várias filosofias demoníacas adentram o coração do homem, é para tirar o lugar de Deus. Dizendo, olha, você pode melhorar, sem precisar renunciar à sua vida. Porque cristianismo tem cruz, tem renúncia, tem batalha, tem adequação de padrões. Por isso que as pessoas, é mais fácil e mais bonito não ser um crente. Para algumas pessoas, é óbvio, né? Exatamente. Então, essa sutileza do inimigo, sutileza quer dizer extrema delicadeza. Ele nada vai ser descoberto de uma hora para outra. Vai ser algo que, bem tratado nessa lição, muitos, infelizmente, irmão Luiz, se envolvem em algo assim e não percebem. Acham que estão adorando a Deus, acham que estão servindo a Deus, mas infelizmente não estão percebendo, estão caindo nessas redes, nessa sutileza do inimigo, nessa carência de buscar algo para adorar, buscar uma adoração. A pessoa acaba se deixando levar. E como já foi tratado já nessa lição, nesse tópico 1 aqui, grandes líderes, as grandes mídias, vêm tratando isso como isso é o certo, isso é o correto. Filmes, vamos citar aqui um exemplo de um filme que acredito que muita gente já assistiu, filme Avatar, né? Vai falar muito dessa espiritualidade holística, a Mãe Terra, né? A natureza. Até, irmão Luiz, um cuidado que a gente deve ter. Muitas pessoas às vezes falam assim, quando eu olho para a natureza, eu vejo Deus, né? Você não vê Deus, você vê
o poder de Deus ali, né? A criação, a manifestação de Deus, do poder né? na sua criação. A manifestação, né? Então, há uma diferença, né? Que nós precisamos entender, e muitas pessoas deixam se levar e acabam caindo nessas sutilezas assim, e isso é só o começo que o inimigo começa a colocar no coração do homem. Graças a Deus, nós agora nós vamos chamar um breve intervalo e já estamos de volta para o nosso segundo bloco. Deus abençoe. E já estamos de volta agora para o nosso segundo bloco. Nós vamos tratar o segundo e o terceiro tópico dessa lição, tão importante, fala sobre o conhecimento holístico, né? Essa sutileza enganadora de Satanás que tem achado guarida em muitos corações. Muitos corações. A espiritualidade humana é a necessidade de expressão. O antigo paganismo, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso e adorado. Satanás aproveita essa lacuna deixada pelo pecado, né, e se insere, né, no coração de muitas culturas. Quando o pessoal aqui, o comentarista vai dizer que quando o povo de Israel se encontra em Canaã, Deus, óbvio, avisou, olha, vocês vão encontrar gente fazendo tanta coisa, né, adorando os deuses, fazendo idolatria, entre outras coisas. Vocês já viram no Egito, não façam o que os egípcios fizeram, e não venham fazer o que os cananeus fazem, porque se o dia que vocês fizerem, vocês vão sofrer. E o pecado maior aqui é a idolatria, né? O pecado maior, o primeiro mandamento, né? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, né? A idolatria, irmão, é um pecado terrível. Satanás se aproveita da lacuna, se aproveita dos incautos. Eu sempre digo bem intencionados, muitos, mas incautos. Vive como cegos. 2 Coríntios 4,4, se não me engano, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Não adianta, irmão, se não o Espírito Santo não for com oração, se o Espírito Santo não abrir o entendimento de uma pessoa pagã, que adora um ídolo, você não vai conseguir convencê-lo com a sua razão. Se não for a palavra de Deus ministrada, com carinho, com amor, com oração, não tem como, irmãos. Porque geralmente as pessoas, quando fazem esse tipo de coisa, elas são elas não são mal intencionadas, elas são bem intencionadas, irmão Elisandro. Exatamente. A gente vê tudo isso, né? Uma nova roupagem, uma nova maneira de ser, muda nomes, mas é tudo, a essência é a mesma, né? A idolatria é o que permeia o coração e que leva a essa sutileza do inimigo. Falando ainda do subtópico 2, o miticismo oriental. Então a gente vê algo mais recente, nas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Então o holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, como nós já falamos aqui no nosso bloco anterior, nos cinemas, nos filmes de sucesso, nos livros de autoajuda. Então, isso é algo, irmão Luiz, que está no alto escalão, né? Não é algo, não estamos falando de algo aqui porque há um preconceito, há algo que o mundo não odeia isso. Não, é algo que está nas altas sociedades, né? Está no alto escalão, né? Se for ver, tudo isso traz e vai englobalizando tudo isso. O senhor está falando, eu estou lembrando aqui, professor, sabe por que isso? É o que essas filosofias acham tanto espaço? Porque tem algumas pessoas que se consideram superiores às outras. E o exercício de se dobrar, de se humilhar, de reconhecer alguém superior, para elas é muito difícil. Se dobrar, confessar pecados, renunciar a padrões de vida, renunciar a várias coisas, não dá, não combina, irmão, com o ego de algumas pessoas. A Bíblia diz que algumas pessoas vão atingir algum nível de impiedade que elas não vão se converter. Elas não se dobram, orgulho, irmão Lezé. Então, eu não quero que ninguém norteie a minha vida. Eu faço o meu destino, eu faço o meu futuro, através do meu jeito de ser, aí eu medito, eu
eu faço algumas boas ações, caridades, eu dou minha cesta básica, faço a contribuição para um lar de idosos, e o meu ego está super bem resolvido. Não preciso eu me render, me dobrar, me ajoelhar, prestar conta para um Deus que qual eu não vejo. A Bíblia diz que nós todos prestaremos conta. Mas é mais fácil, irmão Eliezer, eu fazer o que me dá na telha e viver uma espiritualidade segundo os meus padrões, porque a Bíblia, ela me confronta todos os dias. E olha só o que Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 16, versículo 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, estão servindo seus próprios apetites. Então, tudo isso que o irmão Luiz falou aqui, né? Pessoas com coração endurecido, coração que achando que ela já é o centro de tudo, né? É eu que devo achar o que é melhor para mim. Já tratamos em lições anteriores aqui sobre isso. Então, veja que é uma sutileza, irmão Luiz, do inimigo, que ele vai levando por esses caminhos, aonde vai afunilando a pessoa cair nesse erro, a pessoa às vezes sem perceber, e quando vê, ela está cega, sem conhecer, seguindo os seus próprios interesses, né? Então é algo que nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Então assim, eu junto um pouquinho de... O que as pessoas dizem? Eu vou juntar um pouquinho do cristianismo, eu junto um pouquinho do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, tudo põe numa panela só, e a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvida que são ensino de demônios. Não, nem sempre o demônio aparece de chifre, com rabo e com os olhos pegando fogo. Não, isso não vai acontecer. Embora né, a gente tenha a ideia de que ele seja assim, né, segundo a cultura, né, que a gente tem um padrão de cultural. Também não estou dizendo que ele é assim, mas ele vem como disfarçado, como ovelha, trazendo boas filosofias, boas ideias, carismas, implantando sofismas, irmãos, que satisfazem o ego do ser humano, mas nunca vão questionar o pecador e trazer o pecador ao arrependimento. De repente sirva para alguém viver aqui, mas para ir para o céu é insuficiente. É insuficiente. E aqui, o texto, quando Paulo, né, fala em Romanos 16, 18, né, querendo enganar, o que são os incautos? As pessoas que não têm o conhecimento de Deus, não têm conhecimento das verdades. E até pode ser que por um ou outro engano, até alguém que professa a fé cristã, possa, irmão, ser meio que seduzido por essas questões. Porque eles trazem uma roupagem muito bonita. Mas nós que procuramos abalizar a nossa vida nas Escrituras Sagradas, nós temos a mente de Cristo. E quem só temos a mente de Cristo, nós somos discernidos por Cristo. E nós discernimos tudo muito bem. Então, que o sangue de Jesus Cristo cubra nossas casas, né? De viver numa vida sem compromisso com a palavra de Deus, né? Sem compromisso com o seu reino, para a glória do reino de Deus, né? Que nós servimos, adoramos, e que Deus possa abrir o entendimento das pessoas, né? Que sem a oração é impossível, Amém, glória a Deus, né? Muito assunto, né, irmão Luiz? Muito assunto para nós, é pouco tempo, né? Mas vamos falar no que se fundamenta essa espiritualidade holística, né? Não há um Deus pessoal. Lá no nosso tópico 3 vai falar. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, né? Como nós já falamos aqui no início, tudo se refere a Deus. Natureza, toda a criação, tudo se refere a Deus, tudo está interligado. Então, assim o divino homem e a natureza são uma coisa só. Agora veja como é que vai caminhando as consequências a partir desse entendimento. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. O que é panteísta? Tudo é Deus, né? Tudo se refere a Deus. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Veja só a consequência disso. Quando você entra por esse caminho, você é obrigado a aceitar daqui para frente que não há Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui começa a sair de cena, né? Começa a retirar Jesus Cristo de cena. Então, o Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, né,
Javé, Buda, ou Xamã, ou outros nomes diferentes, tudo fazem parte, tudo uma força cósmica, que eles querem dizer. Então, tudo se trata de uma mesma coisa. Então, uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem, como nós aqui falamos. Ainda vamos citar aqui Colossenses 2:8, vai dizer assim: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Veja só que alerta que Paulo nos dá aqui. É fantástico. Aqui eu queria parar um pouquinho nesse tópico. Não, uma verdade factual. Então, irmãos, vale tudo, tudo vale. Tudo vale. Então, assim, quando Jesus é entregue a Pilatos, antes de ser crucificado, então Jesus diz, olha, eu sou a verdade. E Pilatos então questionou, mas o que é a verdade? Qual é a tua verdade? Porque cada um tinha por norte aquilo que bem entendia. O seu conjunto de regras, de expressão. Então, quando Pilatos, eu não vejo maldade, entre aspas, aqui, quando Pilatos pergunta, que verdade? Porque ele conhecia várias verdades. E Pilatos tinha a verdade dele. Mas ele não sabia, Pilatos, que ali diante dele estava a verdade de Deus, personificada, o verbo, a palavra, o início. A Bíblia chama de alfa, o ômega, aquele por quem todas as coisas passaram a ter existência. Essa compreensão Pilatos não pôde ter naquele momento. Se Pilatos tivesse o entendimento que ali diante dele estava o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, se os homens tivessem a consciência, ele não teria morrido. Claro, óbvio, ele precisava morrer pelos nossos pecados, né, para pagar a dívida, para sanar a justiça de Deus. Mas ali, quando João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade era Cristo, a palavra era Cristo, nosso viver é Cristo, o conjunto, o que é essa verdade? É o conjunto de regras, padrões e normas que Deus deixou os homens para se libertar do pecado, escrever o nome no livro da vida e partir para o céu. Já falei em EBDs anteriores, professor, que se Deus quisesse revelar totalmente ao homem sobre a sua grandeza, não teria como. Se o próprio Moisés, com quem Deus falava, rosto a rosto, face a face, Deus não deu detalhes de quem ele era, do nome dele. Irmãos, nós vamos conhecer naquele dia, irmão Josué, irmão Eliezer. Nós não temos a capacidade, a mente humana não alcança. O pecado foi tão destrutivo, ele desconfigurou muitos dos nossos sistemas, da nossa massa cinzenta, do nosso cérebro, não alcança. Nós ocupamos hoje de 6% a 8% do nosso cérebro, isso em nível de genialidade. Imagine um homem sem pecado, ocupando 100% da sua massa cinzenta, do seu cérebro, do estado perfeito antes da queda. Nós tínhamos condições de entender algumas coisas, mas o pecado não interrompeu. A Bíblia diz que a própria natureza geme com dores de parto, então nós não compreendemos. Nós compreendemos o que Deus quis revelar através da sua palavra, para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é verdade, ponto. Que todos pecaram, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a criação do mundo, e que nós vivemos em pecado, e que pelas nossas obras nós não alcançaríamos o céu, nós estaremos fadados ao inferno. Essa é a realidade, irmão Eliezer. Glória a Deus. O eu sou, né? Aí a gente começa a entender esse eu sou. Quando você quer falar eu sou alguma coisa, eu não sou nada sem Deus, né? Então, quando Deus começa a se revelar de maneira especial, né, de maneira íntima com cada um, com você, quando Ele começa a se revelar a você, você começa a perceber que você cada vez é menos, é nada, e o eu sou começa a ser algo na sua vida. Quanto mais de Deus, menos de nós. Quanto mais de nós, menos de Deus. Eu vou chamar mais um breve intervalo e já estamos de volta.
E já estamos de volta com a sua EBD e vamos agora para o nosso último tópico e para a conclusão dessa lição, 12ª lição do nosso trimestre. Estamos caminhando para o final, né, irmão Eliezer? Vamos dar uma olhadinha no último tópico, vamos para a conclusão? Isso mesmo, nosso último tópico, quarto tópico aí, espiritualidade holística e a Bíblia. Então, mais uma vez, 2 subtópicos. O primeiro deles vai falar sobre o problema do pecado. Como nós já havíamos falado, tudo começa a desencadear uma consequência onde você começa a aceitar algumas coisas, você começa a concordar com algumas sutilezas do inimigo e, consequentemente, você começa a discordar, deixando Jesus Cristo de lado, deixando o nosso Salvador de lado, que não divide a sua glória com ninguém. Então, o holismo comete um erro crasso e fatal, nosso comentarista coloca aqui. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano. Como já falamos aqui, esse coração endurecido, que rejeita qualquer outra coisa a não ser o que o seu coração mesmo pensa, o que a sua mente acha que deve ser o certo. Como nós já falamos, a minha verdade, né, é o que eu penso, é a minha opinião. Então, isso é tudo sutileza do inimigo das nossas almas. Então, é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual provida pelo diabo que cresce cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Então, devemos ter muita vigilância, pedir sabedoria de Deus, para que Deus nos dê visão espiritual, nos dê discernimento da palavra de Deus. E os praticantes desse modo de vida, como eu disse, nem sempre são... tudo que eles fazem é ruim, irmãos. Porque eles são pessoas que geralmente elas cuidam do corpo, meditam, né? Eles geralmente fazem boas ações. Eles geralmente são pessoas que estudam bastante, pessoas, né? Têm uma visão do mundo macro, né? Eles cuidam muito com a alimentação, cuidam com os seus relacionamentos, com a sua espiritualização, né? Eles têm eles têm uma autoimagem deles bem equilíbrio, definidos. né? Eles procuram ter equilíbrio emocional. Por uma vida aqui, irmãos, na horizontal, tá top. Tá tudo muito bom. É um modo de vida bacana, legal. Procuram pagar, e isso é dever, suas coisas em dia. Procuram ser um bom vizinho. Tudo isso que está tudo muito 10, irmãos. Só que, mais uma vez eu repito, esquece de uma coisa, do pecado. Todos pecamos. E sem Deus, nós não iremos para o céu. Nós precisamos afirmar-se nessa carreira que nos está proposta de renúncia. Mais uma vez falo, o Evangelho, irmãos, ele é causador. Eu vou colocar aqui com muito cuidado essa palavra, causador de muitas renúncias na nossa vida. Muitas vezes você que está caminhando na fé, né? Professor, diga aos seus alunos, o Evangelho vai te impor renúncias de amizades, de lugares, de pessoas, de comportamentos, de vícios, dentre outras coisas. O Evangelho vai dizer, abandone. E quando você não conseguir abandonar, o próprio Evangelho, através do Espírito Santo, vai conseguir te ajudar e vai te libertar. Envolve renúncia. Que para entrar no céu, Deus quer nosso corpo, alma e espírito. Deus nos quer por completo. E nos querendo Ele por completo, irmãos, Ele vai fazer algumas renúncias. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Um pai sabe o que é bom para um filho. Você, quando o teu filho pede um pão, você não dá uma serpente. Você dá coisa boa. Quando Deus Pai deu os seus mandamentos dele para nós, Ele tinha em mente que Ele queria o melhor para nós. Queria o melhor. E quando Ele nos questiona e nos confronta através da sua palavra, Ele sabe que realmente somos essas pessoas. E precisamos ser lapidados aqui para não sermos rejeitados numa vida vindoura. Que tristeza, né?
Então, que o sangue de Jesus possa abrir a mente. Se não for com oração, você não consegue abrir a mente de uma pessoa dessa. Se não for com renúncia, se não for com uma tragédia ou uma catástrofe na vida pessoal que ela tenha passado, é difícil a pessoa abrir o coração, ela se arma de um jeito que só a palavra de Deus, com muito carinho, jejum, oração, para quebrar essa barreira, esse muro, irmão Eliezer. Só assim nós teremos vitória. Exatamente. É algo que é o caminho estreito, né, irmão Luiz, que Deus propõe para nós, essa renúncia. Por isso que naquele dia muitos vão chegar ali e vão dizer: mas eu profetizei o teu nome, eu falei da tua palavra, e ele vai dizer: não vos conheço. É muito forte isso. E nosso subtópico 2, então, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna. Isso seja porque isso, né? Qual que é a consequência disso? Eles não veem uma necessidade de um Salvador. Cristo é descartado. Tiram Cristo de cena, tiram o pecado de cena. Não há a necessidade de um Salvador se não tem pecado, né? Para que ter um Salvador? Por que Cristo morreu na cruz? Então não tem utilidade nenhuma. Então essa é a sutileza do inimigo. Talvez você ouvir isso de primeira, ficar, para qualquer um cristão, vai rejeitar. Mas é nas pequenas fagulhas que o inimigo ele começa a colocar. A sutileza, a extrema delicadeza. Quando você vê, você está engodado, você está cercado, você não consegue mais se sair por conta da sua cegueira espiritual, por conta do seu coração endurecido. E finalizando o nosso subtópico 2, um engano será fatal se não vierem ao arrependimento. Nosso Deus, Ele é o único, irmão Luiz. Eu quero aqui finalizar deixando 2 textos bíblicos para você meditar. Apocalipse e também onde Paulo escreve a primeira carta a Timóteo. Apocalipse vai dizer assim, até quando eu li esses 2 versículos, temos um louvor muito conhecido das nossas igrejas que nós cantamos, onde nós lembramos do que Deus é na nossa vida. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 vai nos dizer assim: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Cristo todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aí também Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17: Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Esse Deus, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus imortal, Ele é invisível, Ele está em todo lugar. Ele está presente nesse momento aqui conosco. Ele está presente aí na sua casa, onde você está. Esse é o Deus que nós temos o privilégio de servir, onde nós temos acesso através de Cristo Jesus, onde Ele vai dizer lá no início da nossa lição, onde foi falado que ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Mais uma rica oportunidade que Deus nos concede de falar um pouquinho da sua palavra, de algumas formas um pouco mais práticas, né? Não conseguimos entrar na questão técnica 100% dos temas no tempo que temos, né? Não é nossa intenção esvaziar o tema, mas a intenção é provocar você, líder, professor, a falar em sua classe de aula, e você, irmão que me escuta, que possa pensar, irmãos, que o Evangelho exige renúncia, que o reino do qual nós pertencemos, nós temos um Senhor, um general por excelência, que dita as regras para nós com carinho, com ternura, e nós nos moldamos, nós reconhecemos quem somos, reconhecemos onde estávamos e sabemos para onde vamos, se nós continuarmos firmes com Ele. Que o sangue de Jesus Cristo cubra nossas vidas,
a nossa cidade, nossas famílias, para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Vou pedir mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe, seja bênção, foi bênção para você, seja bênção para alguém também, compartilhe, e Deus vai te abençoar, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa BD, Senhor. E agradecer pelos irmãos que aqui estão, agradecer, Senhor, pelos irmãos que estão aqui trabalhando conosco, na parte de som, na parte de mídia, parte de filmagem, na parte de edição, quantos irmãos envolvidos nesse trabalho. Senhor, que Tu venha recompensar a cada um deles, Senhor, venha honrar a cada um deles, de forma voluntária aqui estão, Pai, para a glória do Teu santo nome. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe e até a próxima EBD em Dia.